18 de novembro de 1944. Sopé dos Apeninos, norte da Itália. Linha gótica. O tenente-coronel de artilharia da FEB, Carlos, o professor Tomás, observa através de seus binóculos, com a lama congelada cobrindo suas botas até os tornozelos. À sua frente, um tanque Sherman M4, parte do destacamento blindado americano que dava suporte à infantaria brasileira, explode a menos de 150 metros. É o sétimo blindado perdido naquela semana para os Panthers e caça-tanques alemães, entrincheirados nas encostas traiçoeiras de Monte Castelo e arredores. Os alemães estão abatendo os Shermans de distâncias onde os aliados não conseguem responder. Mas Tomás, conhecido por sua mente de engenheiro e aquele clássico jeitinho brasileiro para resolver o impossível, acabará de ler algo em um manual técnico que ninguém mais parecia ter notado. Algo que poderia virar o jogo. O problema era simples e mortal. O canhão alemão KWK-42L, 70 de 75 mm do Panther podia penetrar a blindagem frontal de um Sherman M4 a distâncias de até 2.000 metros. O canhão aliado M3 de 75 mm do Sherman só conseguia penetrar a blindagem frontal do Panther a menos de 500 metros. Na prática e no terreno acidentado da Itália, isso significava que os blindados do eixo podiam destruir o apoio de fogo da FEB de distâncias onde os brasileiros e americanos não podiam fazer absolutamente nada, exceto morrer ou recuar. As táticas para enfrentar os Panthers eram desesperadas. Flanqueamento com múltiplos Shermans tentando rodear o Panther para disparar nas laterais ou na traseira, onde a blindagem era mais fraca. A proporção de perdas? Tipicamente 4 a 5 Shermans destruídos para cada Panther eliminado. Ataques aéreos dos caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt do primeiro grupo de caça da FAB, Sentapua. Eram letais quando o clima permitia, mas no outono e inverno italiano, a visibilidade era péssima em 60% do tempo. Artilharia pesada e bombardeios de saturação? Caros, lentos e alertavam os alemães sobre a movimentação dos pracinhas. Nenhuma dessas táticas resolvia o problema fundamental. O Sherman não conseguia matar um Panther em combate direto nas distâncias normais de engajamento. Se você quer descobrir como uma gambiarra técnica impossível mudou o equilíbrio de poder nos Apeninos, aperte o botão de curtir. O coronel Thomas não era apenas um oficial de artilharia com 22 anos de experiência. Ele tinha aquela curiosidade técnica e a criatividade improvisada que definem o soldado brasileiro. Ele lia manuais técnicos americanos traduzidos, não apenas as seções de operação, mas as notas de rodapé sobre balística, química de propelentes e metalurgia. 19 de novembro de 1944. Quartel-General da FEB, próximo a Porreta Terme. Thomas está revisando o Manual Técnico TM9 1901, Artilharia Munition, volume 3. Na página 247, seção sobre propelentes e carga de projéteis, ele encontra um parágrafo que já tinha lido antes, mas nunca com a malícia necessária. A velocidade de saída de projéteis perfurantes pode ser aumentada mediante a adição de propelente suplementar na forma de pó de carvão vegetal ou grafite pulverizado na câmara do canhão antes do carregamento do cartucho padrão. Aviso: este procedimento não está autorizado para uso de combate devido a riscos de sobrepressão na culatra e possível explosão do canhão. Thomas leu o parágrafo 3 vezes. Depois fez algo que mudaria a guerra de blindados no setor brasileiro. Ele ignorou o aviso. Para um oficial prussiano, aquilo era uma proibição. Para um brasileiro tentando salvar seus homens, era uma sugestão de possibilidade. A física era simples. O projétil perfurante M61 do Sherman saía do canhão M3 a uma velocidade de aproximadamente 619 metros por segundo. Essa velocidade determinava a energia cinética do projétil e, portanto, sua capacidade de penetração. Se ele pudesse aumentar a velocidade de saída, mesmo que em 10%, a energia cinética aumentaria significativamente, já que a energia é proporcional ao quadrado da velocidade. Um aumento de 10% na velocidade significaria aproximadamente 21% a mais de energia cinética.
Mais energia significava mais penetração. Mais penetração significava matar Panthers a distâncias maiores. Mas o manual técnico dizia claramente que o procedimento não era autorizado. A razão era o risco de sobrepressão. Os canhões de tanque são projetados para suportar pressões específicas geradas por cargas de propelente padrão. Adicionar combustível extra poderia gerar pressões que excedessem os limites de segurança do aço, causando rachaduras, deformação do tubo ou, no pior caso, uma explosão catastrófica que mataria toda a guarnição. Thomas precisava fazer testes, mas não podia fazê-los oficialmente pelos canais americanos, pois estaria violando regulamentos técnicos. Então decidiu fazer do jeito brasileiro, extraoficialmente na base da camaradagem. 20 de novembro de 1944. Campo de provas improvisado na retaguarda da FEB, perto de Pistoia. Thomas havia requisitado um Sherman M4A1 que havia sido danificado em combate e reparado pelos mecânicos brasileiros, mas que ainda não havia sido devolvido ao serviço ativo. Também havia obtido, através de trocas e desenrolo com o almoxarifado, 50 projéteis perfurantes M61 e vários quilos de carvão pulverizado das oficinas de reparo ferroviário locais. O plano era simples: carregar o canhão do Sherman com quantidades progressivamente maiores de carvão pulverizado antes de inserir o cartucho padrão. Medir a velocidade de saída do projétil e observar qualquer sinal de sobrepressão ou dano ao canhão. Thomas não era estúpido. Ele não ficaria dentro do tanque durante os testes. Usou um sistema de ativação remoto improvisado com fio de telefone de campanha e um mecanismo de disparo elétrico adaptado. Primeiro teste: 25 gramas de carvão pulverizado. O tanque disparou normalmente. Velocidade de saída medida com cronógrafo: 638 metros por segundo. Aumento de 19 metros por segundo, aproximadamente 3% mais rápido que o padrão. Thomas inspecionou o canhão. Não havia sinais visíveis de dano. O mecanismo de recuo funcionava normalmente. A culatra não mostrava deformação. Segundo teste: 50 gramas de carvão pulverizado. Velocidade de saída: 661 metros por segundo. Aumento de 6,7% sobre o padrão. Inspeção do canhão, sem danos aparentes. Terceiro teste: 75 gramas de carvão pulverizado. Velocidade de saída: 689 metros por segundo. Aumento de 11,3%. O disparo foi notavelmente mais forte. O recuo do tanque foi mais pronunciado, sacudindo a lama das esteiras. Thomas inspecionou o canhão cuidadosamente com uma lanterna e uma lupa. Encontrou ligeiras marcas de calor na câmara, mas nenhuma rachadura ou deformação. Quarto teste: 100 gramas de carvão pulverizado. Desta vez, Thomas hesitou. 100 gramas era muito propelente extra, uma verdadeira bomba improvisada. Mas decidiu continuar. O disparo foi violento. O Sherman recuou quase 30 centímetros a mais do que o normal. Uma nuvem de fumaça negra densa saiu do canhão. Thomas correu para inspecionar. O tubo estava extremamente quente. A culatra mostrava descoloração pelo calor, mas não havia rachaduras. Não havia deformação estrutural. Velocidade de saída: 723 metros por segundo. Aumento de 16,8% sobre o padrão. Thomas fez os cálculos balísticos ali mesmo na lama. Um projétil M61 a 723 metros por segundo teria aproximadamente 36% mais de energia cinética que um projétil padrão a 619 metros por segundo. Isso poderia significar a diferença entre ricochetear na blindagem do Panther e penetrá-lo. Escreva: "A cobra vai fumar" nos comentários se você está descobrindo esta história incrível. Mas Thomas precisava mais do que teoria. Ele precisava de prova real de destruição. 21 de novembro de 1944. Os engenheiros de campo da FEB haviam recuperado uma placa de blindagem frontal de um Panther destruído dias antes.
Era uma blindagem inclinada de 80 mm de espessura, a mesma proteção frontal que tornava o tanque alemão invencível. Thomas instalou a placa a 1.200 metros de distância. Essa era uma distância de combate típica nos vales abertos perto do Rio Pó ou nas encostas longas dos Apeninos. Primeiro disparo. Projétil padrão sem carvão. O projétil impactou a blindagem do Panther e ricocheteou, deixando apenas uma marca superficial no aço. Penetração 0. Segundo disparo. Projétil com 75 gramas de carvão pulverizado. Velocidade estimada, 689 metros por segundo. O projétil impactou com um som diferente mais agudo, um estalo metálico seco. Thomas correu para inspecionar. O projétil havia penetrado parcialmente, criando uma fenda profunda na blindagem, mas sem perfurá-la completamente. Penetração de 40 mm aproximadamente. Terceiro disparo. Projétil com 100 gramas de carvão pulverizado. Velocidade, 723 metros por segundo. O impacto foi devastador. O projétil perfurou completamente a blindagem de 80 mm do Panther, saindo pelo outro lado e deixando um buraco limpo de aproximadamente 80 mm de diâmetro. Thomas havia encontrado a fórmula. 100 gramas de carvão pulverizado podiam converter o canhão de 75 mm do Sherman em uma arma capaz de penetrar a blindagem frontal do Panther a 1.200 metros. Mas havia um problema crítico. Quantos disparos um canhão poderia suportar antes que a sobrepressão causasse danos permanentes? Durante os 2 dias seguintes, Thomas realizou testes de resistência. Disparou o canhão do Sherman de teste 47 vezes usando a carga de 100 gramas. Após cada 10 disparos, inspecionava o canhão meticulosamente. Depois de 20 disparos, ligeira erosão nas estrias do canhão, mas dentro de limites aceitáveis. Depois de 30 disparos, erosão mais pronunciada, mas o canhão seguia disparando com precisão aceitável. Depois de 47 disparos, erosão significativa. A precisão havia diminuído cerca de 15%, mas o canhão não havia explodido, não havia rachaduras estruturais, ainda era funcional. Thomas calculou que um canhão podia disparar aproximadamente 40 a 50 projéteis com a mistura brasileira antes de precisar de substituição. Em combate típico, um Sherman disparava entre 8 e 15 projéteis perfurantes antes de ser destruído ou antes de o combate terminar. 40 disparos era mais que suficiente. 23 de novembro de 1944. Thomas apresentou suas descobertas ao general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, e aos oficiais de ligação americanos. A reação inicial foi de ceticismo e alarme por parte dos americanos. Coronel, o senhor está sugerindo que violemos as especificações técnicas de segurança e arrisquemos explodir nossos próprios tanques cedidos a vocês? Disse o oficial de logística da divisão americana, Major Henry Klein. Thomas respondeu com a calma de quem sabe o que está fazendo. Major, estamos perdendo Shermans e guarnições a uma proporção de 5 para 1 contra os Panthers na linha gótica. Se podemos matar alemães a 1.200 metros em vez de ter que nos aproximar a 500 metros sob fogo cruzado, salvaremos mais tripulações do que arriscaremos por falhas de canhão. O general Mascarenhas era um comandante pragmático e protetor de seus pracinhas. Ele havia perdido muitos homens nas tentativas de tomar o Monte Castelo. Se há uma maneira de igualar o jogo, nós vamos usá-la. Autorizo testes de combate limitados com as guarnições mistas que apoiam nosso setor. 10 tanques. Quero um relatório em 2 semanas. 25 de novembro de 1944. 10 Shermans M4 e M4A1 operando no setor da FEB foram equipados com provisões de carvão pulverizado. Cada tanque recebeu aproximadamente 5 kg de carvão, finamente moído em latas de ração vazias e seladas. As tripulações receberam instruções específicas antes de carregar um projétil perfurante M61. Verter aproximadamente 100 gramas de carvão pulverizado na câmara do canhão, uma medida improvisada com um copo de cantil. Carregar o projétil normalmente. Disparar.
Atenção, só usar esta técnica contra alvos blindados de alta prioridade, Panthers, Tigers ou casamatas de concreto reforçado. As tripulações estavam nervosas. A ideia de adicionar pólvora extra a um canhão que já gerava pressões enormes parecia suicida, mas eles também estavam cansados de ver seus amigos morrerem sem poder revidar. 28 de novembro de 1944. Arredores de Gagiomontano, Itália. Primeira prova de combate real. Um pelotão de 4 Shermans equipados com a modificação de Thomas, apoiando o avanço do regimento Sampaio, encontra 2 Panthers alemães em posições de emboscada a aproximadamente 1.400 metros de distância, camuflados na neve e ruínas. Normalmente, os Shermans teriam que recuar ou tentar flanquear pelas estradas lamacentas, arriscando atolar ou ser destruídos. Em vez disso, o tenente James McAllister, comandando os blindados de apoio à FEB, ordenou aos seus tanques que parassem e preparassem disparos com o aditivo brasileiro. Primeiro disparo, Sherman número 31. O artilheiro Sargento Torres, 100 gramas de carvão. Distância ao objetivo, 1.380 metros. Torres mirou no Panther da esquerda. Fogo! O projétil voou em uma trajetória ligeiramente mais plana do que o normal devido à maior velocidade. Impactou o glacis frontal do Panther ligeiramente abaixo da torre. Penetração completa. O Panther explodiu 3 segundos depois quando as munições internas detonaram, lançando uma coluna de fogo no ar gelado da Itália. Os alemães no segundo Panther reagiram imediatamente, girando sua torre para o Sherman de Torres. Mas antes que pudessem disparar, o Sherman número 33, artilheiro Cabo Roland, disparou com a carga de carvão. Distância, 1.420 metros. Impacto no mantelete do canhão do Panther. Penetração. O projétil atravessou o interior da torre, matando o artilheiro e o comandante alemães. O Panther ficou imobilizado e fumegante. 2 Panthers destruídos em menos de 45 segundos. 0 Shermans perdidos. Distância de combate, mais de 1.300 metros. McAllister reportou imediatamente pelo rádio, e a mensagem chegou ao posto de comando brasileiro: o truque do carvão funciona. A cobra fumou. Os Panthers não esperavam que pudéssemos matá-los a esta distância. Durante as 2 semanas seguintes, os 10 Shermans equipados com a solução Thomas participaram em 11 enfrentamentos contra blindados alemães no setor italiano. Resultados: 9 Panthers destruídos, 2 Panthers danificados e abandonados pelas tripulações em pânico. Shermans perdidos, 1. E não devido à falha do canhão, mas a um impacto de morteiro pesado. Proporção de vitórias: 9 para 1 a favor dos Shermans modificados. Se você ainda está vendo isso, você é parte da história. Inscreva-se para não perder o desenlace. Dezembro de 1944. O comando da FEB e do 4º Corpo de Exército americano estavam convencidos. A ordem foi para que todos os Shermans de 75 mm operando no setor fossem equipados com provisões de carvão. Mas então aconteceu algo inesperado. O Comando de Material de Artilharia do Exército dos Estados Unidos, Ordnance Department, ficou sabendo da modificação não autorizada. A reação foi de pânico institucional. O coronel Arthur Wilson, chefe da seção de desenvolvimento, enviou um telegrama urgente ao general Mark Clark, comandante do 15º Grupo de Exércitos na Itália. Relatórios indicam que unidades no setor brasileiro estão usando procedimentos não autorizados que violam especificações de segurança. Solicito ordem imediata de cessar e desistir. Mark Clark, no entanto, era um comandante que valoriza resultados acima de regulamentos, e tinha aprendido a respeitar a tenacidade dos brasileiros. Ele respondeu: Coronel Wilson, meus tanques estão matando Panthers a distâncias que o senhor disse que eram impossíveis. As tripulações estão sobrevivendo. A modificação continua até nova ordem. Se os brasileiros acharam um jeito, nós vamos usar. Mas Wilson insistiu. Exigiu testes formais em instalações nos Estados Unidos para verificar a segurança. Janeiro de 1945.
Aberdeen Proving Ground, Maryland, Estados Unidos. Engenheiros de artilharia realizaram testes exaustivos do procedimento de carvão pulverizado. Usaram Shermans M4A3 com canhões novos. Dispararam 200 projéteis com 100 gramas de carvão. Mediram pressões, velocidades e erosão. Os resultados confirmaram o que o coronel Thomas já sabia nas montanhas da Itália. A pressão da câmara aumentava aproximadamente 18% sobre os valores padrão. Isso estava acima das especificações de design, mas dentro da margem de segurança elástica do aço do canhão M3. A erosão do canhão era cerca de 2,5 vezes mais rápida. Um canhão que durava 1.500 disparos duraria cerca de 600 com carvão. Mas na guerra, os canhões raramente disparavam mais de 200 vezes antes do tanque ser destruído. O relatório final de Aberdeen foi cauteloso, mas positivo. O procedimento aumenta efetivamente a penetração em 35% a 40%. Os riscos são aceitáveis em combate onde as alternativas são letais. Fevereiro de 1945. O procedimento foi oficialmente autorizado como modificação de campo classe 2 para o teatro de operações. Mais de 18 toneladas de carvão pulverizado foram distribuídas. Mas, nesse momento, a guerra estava mudando. Chegavam os novos Shermans com canhões de 76 mm e os caça-tanques M36 Jackson. A modificação de Thomas teve seu maior impacto nos meses críticos do inverno de 44, quando a FEB e seus aliados estavam encurralados e em desvantagem técnica. Estimativas sugerem que entre 60 e 90 blindados alemães foram eliminados na Itália usando essa modificação. Mas o mais importante foi o impacto psicológico. As tripulações de Panther operavam com a arrogância de que eram intocáveis. De repente, essa vantagem desapareceu. O jeitinho brasileiro havia quebrado a superioridade ariana de engenharia. Um tanquista alemão capturado perto de Montese descreveu a mudança. Em outubro, ríamos dos seus tanques. Em dezembro, eles nos matavam de longe. Achamos que tinham recebido uma supermunição secreta. Só depois da guerra soubemos que era pó de carvão. Depois da guerra, Thomas foi condecorado tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos com a Legião do Mérito. A citação mencionava a inovação técnica sob fogo. Mas a lição mais importante não era técnica, era cultural. Thomas ignorou o manual porque entendeu que regulamentos são feitos para a paz, não para a guerra. Os alemães nunca desenvolveram uma contramedida improvisada porque sua cultura militar era rígida, o manual era lei. A cultura brasileira, flexível, criativa e acostumada a fazer muito com pouco, permitiu que uma solução proibida salvasse vidas. Um truque simples, 100 gramas de carvão, uma violação das regras e a astúcia de um oficial brasileiro transformaram sucata em caçadora de predadores. O que você acha dessa história? Conhecia esse recurso técnico que equilibrou a guerra na Itália? Deixe seu comentário e inscreva-se no nosso canal. Toda semana trazemos histórias verificadas e fascinantes sobre a Força Expedicionária Brasileira e inovações de combate. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Às vezes, as vitórias mais importantes vêm da capacidade de improvisar e da coragem de quebrar as